Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta manhã debatemos a atualidade política com a ajuda dos nossos convidados João Costa, do PS, e Miguel Relvas, do PSD. A moderação é do Bruno Vieira Amaral. E começamos pelas presidenciais. Já há um candidato anunciado, o sindicalista André Pestana, mas o nome de que se fala é o de Henrique Gouveia e Melo, que será condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grande Cruz da Ordem de Cristo. É o nome que aparece à frente em várias sondagens que têm sido publicadas. João Costa, muito bom dia. Começo por si. Com a previsível candidatura de Henrique Gouveia e Melo, quem é que tem de avançar mais rapidamente com um candidato? A esquerda ou a direita? Ou, perguntando diretamente sobre o partido, o PS ou o PSD? Muito bom dia. Eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que eu gostaria de dizer é que o Almirante Gouveia e Melo é um candidato que não me entusiasma minimamente, sobretudo tendo em conta que o desconhecimento sobre o seu pensamento político, sobre a maior parte dos temas mais importantes da sociedade portuguesa, é completamente desconhecido. Foi um bom operacional, como compete a um bom militar na campanha de vacinação, mas é isso que se lhe conhece, não se lhe conhece rigorosamente mais nada, e o que se vai conhecendo é sempre pautado por enormes contradições. Eu penso que todas as outras, as candidaturas às presidenciais são sempre pessoais e tem de se esperar pela aparição das outras candidaturas para saber se quer o PSD, quer o PSD vão apoiá-las. É verdade, João Costa, é verdade que são pessoais, mas os partidos também têm interesses nestas eleições e podem ajudar a lançar uma candidatura. Eu penso que é tempo do PS fazer esse caminho. Fui sempre muito crítico do facto das últimas presidenciais o PS não ter apoiado uma candidatura, nem ter feito esse trabalho de apresentar um candidato quando tem excelentes quadros e personalidades ligadas ao PS que podem ser muito bons candidatos às presidenciais. Gostava também, sinceramente, de ver o nome de mulheres a aparecerem. Acho que após 50 anos de democracia é tempo de Portugal ter uma Presidente da República e acho que também há nomes muito interessantes, quer de uma área, quer de outra. Na altura no PSD, a dada altura falou-se de Leonor Beleza, embora a própria tenha dito que não, e acho que seria uma excelente candidata. E na área do PS? Uma pessoa como Elisa Ferreira, não tenho a menor dúvida que seria uma excelente candidata à presidência da República. Miguel Relvas, muito bom dia, também bem-vindo a este explicador. A direita, por estar no governo, pode pagar para ver, pode-se dar ao luxo de esperar um pouco mais para ver quem é que surge, ou deve também tomar a iniciativa e tentar lançar aqui uma candidatura que possa concorrer com Gouveia e Melo, se, como tudo indica, se vier a candidatar? Sabe que eu acho que ainda é cedo, tenho dito, já o disse na Rádio Observador há uns meses atrás, eu não acredito numa candidatura apresentada nesta fase. As candidaturas têm o seu tempo de maturação. É questão de esquecer que hoje a capacidade de comunicação é completamente distinta de há umas décadas atrás e hoje uma candidatura apresentada antes de tempo pode também ser alvo de desgaste e de combate. Nós vamos também ter eleições autárquicas em outubro. Eu acho que as candidaturas presidenciais passarão naturalmente entre maio, junho, julho, até porque os candidatos presidenciais não se vão querer envolver nas eleições autárquicas, marcam-se de posição antes e depois só voltarão, como já aconteceu no passado, a fazer campanha eleitoral em novembro e dezembro, quando ainda temos as eleições em janeiro. Houve uma tentativa muito forçada de tentar acelerar todo este processo, que depois foi diminuindo. Aqueles que no passado diziam que apresentariam as candidaturas em poucos dias passaram a refletir com mais atenção. E a verdade é que há hoje um certo consenso à direita e à esquerda que não é positivo acelerar um processo destes e que uma certa ansiedade nestes momentos não é inteligível e não é de bom senso para quem vai depois ter uma campanha muito, muito longa. E isso surge com naturalidade, até porque há uma grande polarização política. Hoje, como sabemos, existe uma grande polarização política e, portanto, os candidatos que se quiserem apresentar, naturalmente que o farão no momento mais adequado. Aqueles que são candidatos para levar a sério. O Sr. Almirante foi aquele que predispôs nesta fase e agora que deixou de ser chefe de Estado-Maior da Armada, agora vai passar a ter, em plano de igualdade,
com todos os outros, não tem mais um cargo, não há mais condecorações para este e para aquele, não há mais a simpatia de querer parecer que está acima dos políticos, de parecer que se é o homem providencial, de querer parecer que não é do sistema, quando é profundamente deste sistema, foi criado pelo sistema, e portanto essa questão depois será todo alvo da campanha eleitoral. A mim não sinto necessidade de um grande debate neste momento sobre a questão das eleições presidenciais. Até porque O PS e o PS têm um grande desafio pela frente. Esse sim que são as eleições autárquicas, que serão um bom teste ao governo e são também um bom teste à liderança do PS. As eleições autárquicas são sempre vistas como um momento pré-eleitoral da força dos partidos políticos. Lembro-se que António Guterres pediu admissão com as eleições autárquicas. na sequência das eleições de 2001. Cavaco Silva, na época, foi obrigado a fazer remodelações. São os momentos em que os governos fazem remodelações para encarar uma segunda fase do processo legislativo. Portanto, a mim parece-me que esse sim é o grande desafio. Aliás, vamos ser claros, tanto o Dr. Luís Montenegro como o Dr. Pedro Nuno Santos têm mostrado um distanciamento das eleições presidenciais, vão olhando com distanciamento para esse mesmo processo nesta fase. Até porque, de qualquer forma, ainda resta um ano de mandato a Marcelo Rebelo de Sousa e pode ser um ano decisivo, pode ser um ano com bastante relevância ainda do Presidente da República. João Costa, como é que olha para o silêncio do Presidente em relação à intervenção policial no Martim Moniz, um silêncio que também estendeu à questão da eventual desobediência civil dos médicos ao diploma que ainda está a ser discutido na Assembleia da República quanto ao atendimento de cidadãos não residentes? Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer claramente que há um presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, pré-abril de 2024 e pós-abril de 2024. Subitamente, em várias matérias, o Presidente da República, que comentava tudo, desde jogos de futebol, a notícias, a factos políticos, a factos parapolíticos, a factos criados pelo próprio, de repente tornou-se um presidente com um recato que não lhe conhecíamos. Habituámos a ver Marcelo Rebelo de Sousa a chegar a zonas onde algum acidente ou algum problema acontecia quase antes do problema acontecer. E neste momento refugia-se num silêncio que é muitas vezes um silêncio de branqueamento de algumas situações, como parece ser o caso neste contexto. Aquilo a que assistimos na Rua Bem Formoso já foi mais do que dissecado pela opinião pública. Há uma queixa à Justiça de que eu também sou subscritor. Acha que houve uma desproporcionalidade nos meios utilizados pela polícia? Absolutamente. Aquilo que vimos ali é para além do impacto das imagens, mas mais do que as imagens, aquilo que vemos ali é a seleção de uma zona da cidade marcada, como é sabido, por uma forte presença de imigrantes, um flop em termos de operação, porque dali o que resulta depois daquela cena degradante a que assistimos, em que as pessoas são encostadas à parede apenas por estarem naquela rua concreta, portanto numa operação que não tem suspeitos, tanto quanto se sabe, suspeitos claros, e de que resulta a detenção de 2 armas brancas e de 2 cidadãos de origem portuguesa, e aquilo que vemos sobretudo é que não é apenas uma operação, mas é uma operação que surge na sequência de 6 semanas de uma, quase diria, instrumentalização da polícia depois da conferência, aquela conferência bastante absurda, aquela conferência de imprensa do Primeiro-Ministro, depois do Ministro Leitão Amar dizer no Parlamento, apesar de agora ser negado pelo Primeiro-Ministro, dizer no Parlamento que há instruções à polícia para operações desta natureza, depois de sabermos que aquilo que se está a fazer, também pelas palavras do Primeiro-Ministro, são operações que impliquem visibilidade quando a operação policial deve faltar pela descrição, sobretudo se quiser que tenha resultados. E aquilo que me parece muito grave é quando temos todos
as evidências claras, a informação, os números de que nada alimenta a percepção de insegurança, nada alimenta as relações que os partidos, em particular a extrema-direita, quer fazer entre criminalidade e imigração. O que temos é um governo que deveria ter o papel apaziguador de não alimentar estas percepções, de não alimentar estes inúmeros vídeos que os deputados do Chega vão criando nas redes sociais. Aquilo que está a fazer é exatamente a alimentar esse discurso, chamando-se a agenda da extrema-direita, e isso é muito lamentável, porque o PSD é, historicamente, um partido moderado, um partido de centro, um partido que é responsável, e aquilo a que estamos a assistir é a mais absoluta degradação da confiança que podemos ter num governo enquanto órgão responsável e que luta contra aquela polarização de que o Miguel Relvas falava agora, e bem. Miguel Relvas, acha que neste caso houve uma politização, uma instrumentalização da atuação das forças de segurança, e pergunto-lhe também se vê no silêncio do presidente Marcelo Rebelo de Sousa uma forma de beneficiar ou de apoiar tacitamente o governo? Em primeiro lugar, as questões de segurança estão na agenda. As pessoas, hoje em dia, em toda a Europa, os cidadãos preocupam-se e muito com as questões de segurança, e bem. Agora, a grande questão que se colocou aqui foi que, em primeiro lugar, esta foi uma operação que foi conduzida pela polícia e acompanhada por uma magistrado do Ministério Público. Então não é uma questão que os governos dão meios às polícias, criam as condições para que as polícias possam atuar. Nós vimos muita utilização de uma imagem que eu também considero indevida. Aquela imagem não é a mais adequada. Sabemos que muitas vezes as polícias têm feito isso. Não é a imagem adequada. Agora, a política... Das pessoas encostadas à parede a serem revistadas. Naturalmente. Já o disse até mais do que uma vez. É uma imagem que é completamente desnecessária e que é inaceitável. Mas a grande questão não se coloca aí. Coloca-se na tentativa de politização de uma matéria como estas. O Partido Socialista, quando está no poder, tem uma posição em relação à segurança. Quando está na oposição, tem um discurso completamente distinto daquele que, quando está no poder, na sua ação. Felizmente, o Partido Socialista, quando está no poder, é menos populista e menos demagógico nestas matérias. Mas a grande questão aqui, que já irrita, sinceramente já não há paciência. Imediatamente, um manifesto de 21 pessoas, todos eles da esquerda e da extrema-esquerda, e nós perguntamos, e a maioria silenciosa? Parece que voltámos a um tempo em que as maiorias silenciosas são aquelas que se desinteressam destas situações. Porque isto foi aqui, eu já o disse num comentário que fiz, se querem dar nas vistas, acendam uma vela, vejam se existem. Foi de um exagero tentar acusar o Primeiro-Ministro, tentar acusar o Governo. Ou seja, esta não é uma questão que nos deva dividir na matéria dos princípios da segurança. Nós sabemos que isto também, quando acontece noutras regiões do país, sabemos que há momentos como estes que muitas vezes ultrapassam os limites. Não significa que tenha que haver compreensão, significa que se tem que aprender com os erros. E como disse, estava lá um magistrado do Ministério Público. Onde é que se quer sentir e acusar o Governo de ter estimulado, de ter acentuado? Ainda anteontem eu vi o discurso do Primeiro-Ministro, disparou bem as questões da segurança, das questões da imigração, mas essas são questões reais que estão em cima da mesa. Se nós não quisermos ver as questões da segurança, se não quisermos olhar para os problemas dos imigrantes, se não quisermos olhar para problemas do Serviço Nacional de Saúde, a esquerda preparava-se para estes dias. Felizmente isso não aconteceu. O nosso Serviço Nacional de Saúde teve capacidade de resposta, não houve problemas nenhum neste fim de semana do Natal. Veja que até aquilo que se acusava da linha de atendimento, afinal diminuiu muito o acesso às urgências. E é isso que se tem que fazer. Nós temos que ter soluções para os problemas e temos que ter... Os problemas são concretos e as soluções também têm que ser concretas. E são questões... E esta questão da segurança passou todos os limites. Quanto ao Presidente da República, o Presidente da República está fragilizado. Este é o Presidente da República que vai terminar o seu mandato, de todos aqueles que nós tivemos, da forma mais fragilizada. Teve-se isso nos estudos de opinião. Comete erros, é verdade, muitos. Ainda esta semana, no dia 31, não é habitual, escreve um artigo de balanço e de avaliação. Quando isso competiu ao Primeiro-Ministro, o Presidente da República faz o discurso de Ano Novo. De Natal. De Natal, o Primeiro-Ministro faz o discurso de Natal. Foi um discurso bem feito, de alguém que percebeu que é preciso retomar, depois da aprovação do orçamento,
que é preciso retomar a iniciativa política, e foi isso que o Dr. Luís Montenegro fez. Foi um discurso que demonstrou e que mostrou, acima de tudo, que está preparado para esta nova fase, para um novo ciclo da governação, depois da aprovação do Orçamento de Estado, e que agora é hora de governar, de assumir reformas, de enfrentar os problemas, de ter soluções, de olhar para o Estado Social, é verdade, mas de olhar para a segurança, de olhar para a imigração. Foi um discurso muito abrangente e muito positivo. E nós também temos, num momento como este, estamos no fim do ano, nós não podemos continuar sempre a massacrar-nos, é nos comentários, é na vida política. Eu sei que ser oposição significa uma intervenção permanente, diária, e não é uma função fácil. Fui durante anos deputado na oposição, e sei que a oposição tem que ser levada com uma grande seriedade. A oposição não se pode, em determinados momentos, particularmente o PSD e o PS, não podemos cair na tentação de entrar num discurso mais excessivo, mais abrasivo. Temos que pensar que hoje somos oposição e amanhã, naturalmente, voltaremos a ser dentro do poder, governo. São questões naturalmente levantadas, quer pela oposição, quer também pelo governo. João Costa, Miguel Relvas, estou certo que teremos a oportunidade de discutir no próximo ano estas e outras questões. Agradeço a vossa participação e um bom ano. Um bom ano também para o Miguel. Bom, igualmente.